Fala galera das Felicidades, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Dasley e estamos aí em mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, está assistindo pela primeira vez, né? Se inscreva aí em nosso canal, né? O Dasley Diversidades, onde sempre estaremos aqui toda semana com no mínimo um vídeo novo, certo, galera? E como vocês já sabem aí, né, o objetivo do nosso canal é compartilhar conhecimento, experiências, aguardem novas, né, atualizações, né, aguardem novidades e inclusive uma das novidades já quero divulgar de antemão aqui nesse vídeo. Estamos agora também no Instagram, certo? Ali, né, o Dasley Diversidades, né? Você pesquisar lá no Instagram, Dasley Diversidades, e você se deparará com o nosso perfil no Instagram agora, certo? Então, também estou lá para divulgar o que eu já faço aqui no YouTube, que é compartilhar conhecimento, experiências, enfim, certo, galera? Então, tá aí até no slide, né, o nosso contato, né, Dasley Diversidades, lá no Instagram, e e-mail também para algum contato aí, né, daslereis@gmail.com. Certo, pessoal? E assim, como vocês sabem, esse nosso canal, né, esse projeto, ele, como o próprio título do canal diz, é diverso. Então, tem outras playlists aqui, que logo, logo irei também alimentar com mais vídeos, e outras playlists novas que estão aí para serem apresentadas brevemente para vocês, certo, pessoal? Então, já deixando aí esse spoiler. Mas vamos ao que nos interessa no vídeo de hoje, né? Então, este vídeo você provavelmente verá ele ou na playlist relacionado aos objetos de conhecimento matemáticos aqui do primeiro ano do ensino médio, ou também você poderá estar assistindo esse mesmo vídeo lá na playlist do nono ano, que é um vídeo, né, de um objeto de conhecimento que geralmente é explorado em um desses 2 anos, de maneira mais específica, ou nono ano do ensino fundamental, ou primeiro ano do ensino médio, certo? Aqui ele vai estrear na playlist do primeiro ano do ensino médio, mas também você poderá acompanhar ele por lá. E uma outra observação é que este vídeo, na verdade, ele é uma continuação, né, do vídeo anterior, inclusive segue aí nos cards, né, o link para você também acessar o vídeo anterior, onde nós exploramos, né, inicialmente este objeto de conhecimento que agora iremos esmiuçar melhor, certo? Então, se vocês forem aí para os slides, vocês verão aí que o que iremos abordar aqui é justamente uma introdução às funções. No outro vídeo, nós vimos isso por meio de um mangá, né, que eu, em parceria com a IA, criamos, né? E agora nós iremos explorar esse mesmo objeto de conhecimento, porém de uma maneira mais, digamos que, técnica, certo, pessoal? Então, vamos aí, né, para os tópicos que nós iremos explorar neste vídeo. A depender do decorrer aqui da videoaula, é possível que eu particione este vídeo em dois. E, dependendo do caso, também é possível que eu consiga explorar todos esses tópicos que irei apresentar aí, né, neste mesmo vídeo. Iremos ver a ideia de função novamente, né, porque nós já vimos isso no vídeo anterior. Iremos agora, de uma maneira mais técnica, especificar isso. Iremos também ver a definição formal de função. Isso também já foi apresentado, né, de maneira mais, digamos que dinâmica, lá por meio do mangá matemático, mas agora iremos ver de uma maneira mais técnica. Iremos ver a noção de função por meio de conjuntos. Já vimos isso também aqui, né, um pouco, mas agora realmente iremos nos aprofundar nessa parte aí. Iremos ver também notação para a função.
Iremos também ver a questão dos conjuntos domínio, contradomínio e imagem, né? Isso também já falei um pouco no vídeo anterior, porém agora iremos ver de uma maneira mais técnica e aprofundada. Veremos gráficos, né? Como os gráficos estão relacionados às funções e vice-versa. E, por fim, iremos reconhecer, né, o gráfico de uma função. Saber quando o gráfico ele representa ou não uma função. E vamos aí, né, sem mais delongas, para o primeiro tópico, que é a ideia de função. Quando nós falamos em função, conforme eu falei anteriormente aqui, nós temos que ter em mente que estamos falando na relação entre duas grandezas, né, variáveis. Uma que nós dizemos que é uma variável independente e a outra que é uma variável dependente, certo? Então, nós temos que ter em mente isso, que função ela associa variáveis. Como o próprio nome já diz, variáveis são números ou, né, incógnitas, né, ou letras, enfim, como, né, fique melhor para você entender. Eu vou usar números porque geralmente é algo mais fácil de se entender, certo? Então, quando eu falo em variáveis, eu estou falando em números que podem ir mudando, né? Costumo até brincar com os meus alunos, números mutantes, né? Números que vão mudando no decorrer da minha situação. Porém, eu tenho que ter em mente o seguinte, que função não é qualquer tipo de variável aí aleatória e tal. Eu tenho que ter uma relação, né? Uma relação de dependência. E aí eu tenho essas duas variáveis. A variável independente, digamos que essa sim, ela pode até ir mudando de forma aleatória, de acordo com o querer de quem está elaborando a questão, de quem está propondo a situação, como nós vimos aqui no mangá, né, a questão lá do qual é o seu número, que o professor ele dizia o número que ele quisesse. Então, o número iria variar, né, de acordo com o querer do professor, ou seja, algo aleatório. Então, isso aí é uma das variáveis que faz parte da ideia de função. Essa daí é a que nós denominamos de variável independente. Ela é aleatória, ela independe. Né? Agora, a outra variável, o outro valor, que no caso lá da situação do mangá era o número que o aluno dizia, nesse caso existia uma relação de dependência da variável independente. Então, a outra variável, né, que digamos que era o resultado, né, que complementava, né, a variável anterior, a variável independente, então essa outra variável, nós dizemos que é a variável dependente. Ela depende dos valores da variável independente. Parece um trava-língua, mas é mais ou menos assim que funciona a coisa. Né? Então, assim, para que a gente entenda melhor agora, fora aquela questão do mangá, né, eu vou trazer aqui duas situações, né, que quem estuda matemática aí vai ter facilidade em compreender como essas grandezas variáveis aparecem dentro de uma situação real, certo? Então, a primeira situação aí que eu vou trazer para vocês é da área, digamos que, de preços, né? Algo financeiro. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai abastecer seu carro, sua moto, né? Com gasolina, etanol, né? E o que é que acontece? À medida que você pede para que o frentista coloque mais ou menos litros no tanque da sua moto, do seu automóvel, o valor que você irá pagar também vai ser mais ou menos. Então veja que existe aí essa relação, essa dependência do preço com a quantidade de litros que você abastece. Quanto mais litros você abastecer, mais caro você irá pagar.
Quanto menos litros você abastecer, mais barato você vai pagar. Então veja que existe essa relação. Você tem as duas grandezas, uma delas é litros, né? A outra delas é preço, e você tem essa relação de dependência entre essas duas grandezas variáveis. Né? Você tem aí a variável independente, que é a quantidade de litros que você irá colocar no tanque, né? Isso aí vai depender de você, é algo aleatório. Você pode pedir para o frentista colocar só 10 litros, colocar 20, pode pedir para ele encher o tanque. Então, isso vai de acordo com o seu querer. Então, essa variável aí, ela independe. Ela vai ser de acordo com o que você queira colocar. Então, a grandeza variável litros, ela é independente. Ela é quantos litros você quiser. Agora, o preço que você irá pagar está diretamente relacionado com a quantidade de litros. Então, esse preço, ele depende. Então, esse preço é a variável dependente. Então, veja que fica bem claro isso. E aí, por exemplo, ele traz aqui uma situação, né, onde ele diz que, né, o preço que você irá pagar, ele vai ser o quê? 2,60 vezes o número de litros que você comprar. Então, ele está partindo do suposto que 1 litro custa 2,60. Né? Nesse caso, a gente sabe que atualmente, né, hoje, né, dia 3 de maio de 2025, em média, né, se for gasolina, os postos estão cobrando aí, né, 6,62, 6,69, né? Os postos mais baratos que eu particularmente fui até então aí nas minhas viagens foi 6,30, né? Mas geralmente está bem mais caro do que essa situação aí, né? Nessa situação era tá 2,60, né, o litro, mas a gente sabe que hoje, nessa data que eu falei, está 6,30 aqui, né, nessa faixa. Então, assim, mas vamos partir do suposto, né, que essa situação aí, né, seja verídica. Está 2,60. Deu a louca no governo e baixou o preço aí do litro. Então, o que, que acontece? Se eu colocar só 1 litro, então eu vou gastar 2,60. Né? Eu vou pagar R$ 2,60. Então, tá aí o número de litros e o preço que eu irei pagar. O número de litros é a grandeza variável independente. Independe, né, do preço. O litro aí é quantos litros eu quiser. Agora, o preço, ele é a grandeza variável dependente. Depende da quantidade de litros. Então, se for 1 litro, só 2,60. Se forem 2 litros, então segue essa fórmula aí. Eu multiplico 2,60 vezes 2 litros. Né? Ou seja, fica 5,20. E assim sucessivamente. Né? Por exemplo, ele coloca ali 40 litros. Geralmente, os tanques dos automóveis hoje, né, geralmente é nessa faixa aí, 40, 50 litros. Né? Antes tinha até carros que comportavam 60 litros. Né? Mas hoje, geralmente, eles fazem tanques menores, né? 44, nessa faixa. Então, assim, se forem 40 litros, eu vou multiplicar 40 vezes 2,60. E aí eu vou ter que pagar quanto? R$ 104. Então veja que existe essa relação aí. E aí ele generaliza. E aí uma coisa que eu já quero deixar clara aqui para vocês é que quando nós falamos em funções, né, estamos falando aí, apesar de que nós iremos explorar funções dentro de outras áreas da matemática, né, tipo da aritmética ou da geometria, mas assim, de cara, funções elas estão relacionadas à área da álgebra. E aí, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque vejam que na última linha aí da tabela, ele trouxe assim, X litros, né? X litros. Então, assim, uma quantidade genérica de litros aí. Né? Então, veja que eu estou generalizando. E nós sabemos que em matemática, tudo que é generalização corre para a álgebra. E aí eu uso, né, letras, geralmente, para representar essas generalizações. Então, por isso que ele trouxe X. Né? X. Então, se eu abasteço X, uma quantidade genérica aí de litros,
para eu saber o preço, só é multiplicar 2,60 vezes essa quantidade x, né? E aí aparece aí 2,60x, certo? Que inclusive é um exemplo de monômio, né? E aí, quem tiver dúvida aí, pode ir, né, nos cards. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam aí estar assistindo, né, de um vídeo sobre monômios lá do ensino fundamental, certo, galera? Então, assim, veja que está claro aqui o que é função. Né? Vamos ver um outro exemplo para que a gente fixe melhor as coisas. Né? E observem agora que eu estou falando em uma situação geométrica. Né? Situação geométrica. Então, a mesma coisa, né? Agora que eu estou falando em uma situação geométrica, eu também vou deixar aí para vocês nos cards um link de um vídeo onde eu falo sobre áreas. E aí vocês poderão explorar também melhor esse conceito de áreas em vídeos anteriores aqui do canal, certo? Mas voltando para cá, então assim, veja que nós temos que, dado um quadrado, né, onde a medida do lado desse quadrado seja, né, denominada aí por L, L quer dizer lado, medida do lado. Nós temos que a fórmula para determinarmos a área, ou seja, o espaço que esse quadrado ocupa na superfície plana, é dada aí por A de área igual a L ao quadrado. Né? Só lembrando, potenciação, né? L ao quadrado quer dizer L vezes L. Né? Medida do lado multiplicada por ela mesma. Então, assim, essa fórmula de área relacionada com a medida do lado é também um exemplo de função. E aí, como é que as grandezas variáveis estão associadas aí? Eu tenho que a grandeza variável independente, nessa situação, é a medida do lado. Então, a medida do lado vai de acordo com o que eu queira ou com quem está elaborando a questão queira. Ele vai dizer, a medida do lado é 10, a medida do lado é 50, enfim. Essa grandeza aí, medida do lado, ela é o exemplo claro de variável, né, grandeza variável independente, né, medida do lado. Agora, o que é que acontece? A área, por sua vez, ela está diretamente relacionada com a medida do lado. Então, o valor da área, ele é o exemplo de variável dependente. O valor da área depende, né, do valor do lado. Então, a medida da área será a grandeza variável dependente. Então, veja que também está claro aí para nós, né, um outro exemplo de função, né, onde eu tenho aí essas duas grandezas. A medida do lado, medida da área. A medida do lado, variável independente, medida da área, variável dependente. Então, veja que é uma função aí também, esse tipo de situação aí, certo? E assim, essa é a nossa situação 2. E aí, continuando, né, para fixar melhor ainda, que nós estamos explorando aqui, perceba o seguinte, né? Perceba o seguinte, que as duas situações que nós apresentamos aqui, né, que trazem as relações, né, elas têm duas coisas em comum. Né? Primeiro, vejam que nós temos aí, né, que todos os valores independentes eles estão associados com os valores dependentes. Isso tanto na primeira situação, né, lá do preço e o número de litros, como dessa situação que nós acabamos de ver agora, que é a questão aí da área e a medida dos lados. Então, vejam que nas duas situações nós temos aí essa associação entre os valores independentes e os valores dependentes. Uma outra observação, e essa daqui é a chave para que a gente entenda direitinho o conceito de função, certo? Se a gente entender esse segundo ponto aí, nós iremos desenrolar direitinho aí a situação, certo? E aí, qual é esse segundo ponto? Esse segundo ponto diz o seguinte:
cada valor independente, cada valor independente, ele está associado a um único, olha, presta atenção, a um único valor dependente. Então, isso aqui é que é o carro-chefe para que nós possamos entender o conceito de funções. Cada valor independente está associado a um único valor dependente. Né? Quando eu falo assim, fica algo ainda meio. Não, o que é que ele quer dizer? Mas sempre não vai ser assim quando eu tenho relações entre grandezas? Na verdade, não. Existem situações que eu tenho lá um valor independente associado simultaneamente a dois ou três valores dependentes. Só que aí veja que nesse caso, aqui nós estamos dizendo justamente o quê? Que cada valor independente só tem um único. Então, assim, eu posso ter, e isso vai ficar mais claro quando a gente for ver a questão dos conjuntos, né, como os conjuntos estão associados às funções, e na questão da representação gráfica, dos gráficos. Né? Conjuntos aqui também tem, né, eu vou deixar aqui nos cards, uma playlist onde nós falamos sobre conjuntos. Vocês podem voltar lá e dar uma assistida, né, sobre o vídeo, né, falando de conjuntos. Agora sim, nesse caso aqui, eu tenho que ter muito cuidado com essa última característica aqui, né? Porque eu posso ter uma situação onde eu tenho, por exemplo, um valor, né, um valor independente ligado com dois. Então, isso aí já é diferente do que está dizendo aí, porque eu tenho que ter um valor independente ligado apenas a um único valor dependente. Agora, eu posso ter uma situação onde dois valores distintos, independentes, estejam ligados a um único valor. Então, isso aqui já casa com o que está falando aí nessa segunda característica. Então, eu tenho que ter esse cuidado aí, certo? Mas vamos seguir, isso vai ficar mais claro depois quando a gente for falar aí na parte de gráficos, certo? Mas vamos seguir, gráficos e conjuntos, vamos seguir. Então, qual é a definição, digamos que, formal de função? Né? Então, a função nós vamos definir ela da seguinte forma. A definição formal, aquela que você vai encontrar nos livros, enfim. Ele vai dar para você dois conjuntos, né, que possuam pelo menos um elemento, né, cada um desses conjuntos. Né? Por isso que ele fala não vazio. Então, ele vai dar dois conjuntos, né, e ele vai dar uma relação entre esses dois conjuntos. Essa relação, a gente vai dizer já que é função, mas vamos com calma. Né? Porque existem relações que não são funções, mas vamos com calma. Então, assim, eu dou os dois conjuntos e vou trazer essa relação entre esses dois conjuntos. Ele chama aí conjunto A e conjunto B. Como é que é essa relação? Cada elemento do conjunto A, que ele está chamando aí de X, né? Cada elemento do conjunto A está associado, né, a um e apenas um elemento do conjunto B, que ele chamou aí de Y. Então, isso é a formalização do que nós acabamos de falar anteriormente. Então, essa é a definição formal de função. Dados dois conjuntos A e B, e essa relação F, né, entre esses dois conjuntos, cada elemento, né, do primeiro conjunto, ele vai estar associado a um único elemento do segundo conjunto. Então, sempre que eu tiver esse tipo de relação, nós dizemos que essa F, que relaciona os elementos desses dois conjuntos, é uma função, certo? Então, essa é a definição formal de função, certo? E aí, o que é que acontece? Para que exista essa função, né, para que essa relação seja uma função, duas condições elas devem ser
satisfeitas. A primeira condição é: todo elemento de A deve estar associado a algum único elemento de B. Então, se eu tenho o primeiro conjunto, eu tenho que todos os elementos, todos os carinhas desse primeiro conjunto, eles devem ter alguma ligação com o elemento lá do segundo conjunto. Não pode uma situação onde tenha algum elemento desse primeiro conjunto que não se associe com algum elemento lá do segundo conjunto. Aí, de novo, se existe esse tipo de situação, apesar de ter a relação ali, ter os dois conjuntos ali, mas já não se trata mais de uma função, porque existem elementos lá do primeiro conjunto que estão sozinhos, que não têm ligação com elementos do segundo conjunto. Então, se eu quero saber se a minha relação é uma função, eu tenho que ter essa primeira condição. Todos os elementos do primeiro conjunto têm ligação com algum elemento do segundo conjunto? Não tem, então já não é função. Tem, aí agora eu tenho que verificar a segunda condição, que é o que eu venho falando aqui, que é crucial para que a minha relação também seja função. Que é o quê? Cada elemento do primeiro conjunto deve estar associado a um único elemento do segundo conjunto, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, né? Essas duas condições aí que uma relação ela deve satisfazer para que essa relação seja uma função. Aí vamos a um exemplo prático, né? E quando eu falo exemplo prático, é porque agora nós iremos ver o quê? A questão do entendimento das funções através da noção de conjuntos. Nós já falamos de conjuntos aqui anteriormente, e agora nós iremos trabalhar essa ligação entre esses dois objetos de conhecimento, conjuntos e funções. Não é à toa que são os dois primeiros objetos, né, de estudo que são explorados geralmente na primeira série do ensino médio, né? Geralmente no nono ano você vê lá mais a parte de função, já no final do ano e tal, né? Mas na primeira série vem essa sequência certinha, né? Conjuntos e funções. Então, vamos agora analisar aí o que nós acabamos de ver nas definições, né? Com o que está posto para nós aí, né? Veja que eu tenho dois slides, melhor dizendo, que eu tenho dois conjuntos, né? O conjunto A e o conjunto B, certo? E agora vamos esmiuçar mesmo isso aí, para que a gente entenda realmente o que é uma função, de uma vez por todas, né? Temos os dois conjuntos. O conjunto A, esse conjunto A tem os elementos ali, ó, 2, menos 1, 0, 1 e 2. E temos o conjunto B. O conjunto B tem mais elementos, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6, 7, certo? Inclusive, e ele traz a relação ali. E agora ele traz a relação. Qual é a relação? Temos que associar, né, cada elemento de A com o seu triplo lá em B. Opa, eu tenho uma relação agora aí. Qual é essa relação? O triplo. O triplo de um número. Né? Só que não é um triplo de um número qualquer. Né? Ele diz o quê? Devemos associar cada elemento de A. Então, não é o triplo de 1 milhão, por exemplo. Não é o triplo de menos 75. Não. Não, porque ele está restringindo aí a minha situação. Eu tenho que analisar esses elementos do conjunto A aí. Eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que é que acontece? Qual é a minha relação? Eu tenho que ver se o triplo de cada elemento do conjunto A está lá no conjunto B. É a primeira coisa que eu tenho que ver. Porque se eu tenho o triplo de algum número desse conjunto A que não esteja no conjunto B, ali já não é mais função. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente aí, né? Já não é mais função. Depois que lembra lá das duas características, eu vou voltar aqui rapidinho. Tá vendo? Eu tenho que satisfazer essas duas características aí. Ver se todo elemento de A tem alguém lá no B. Aí depois eu vou para outra. Será que cada elemento do A está ligado a um único elemento do B?
Então, eu tenho que satisfazer essas duas condições. Bora lá, vamos caminhar. Então, vamos lá. A relação é o triplo do número que está lá no conjunto A, menos 2. Então, eu tenho menos 2. Qual é o triplo de menos 2? Isso, né? Ouvi daqui vocês falando, né? Menos 6. Exato, porque só é multiplicar. Menos 2 vezes 3, né? É regrinha de sinais, né? Menos por mais, fica menos, né? E aí, né, vai multiplicar normal. 2 vezes 3, 6. Então fica menos 6. Inclusive, quem tiver dificuldade aí, né, em alguma parte, né, dessa questão aí do triplo, né, vai lá nos cards, né? Eu vou deixar aí. E o que é que acontece? Vocês podem ver também essa questão de multiplicação de números inteiros em outro vídeo que eu tenho aqui no canal, certo? Então vamos lá, menos 6. Aí eu vou procurar menos 6 no conjunto B. Tem ele lá no conjunto B? Tem, né? Olha lá, menos 6. Então eu vou e ligo. Menos 2 com menos 6. Fiz a ligação. Vamos para o menos 1. Né? Menos 1, o triplo de menos 1. Isso, né? Menos 3. Tem o menos 3 lá no conjunto B? Tem. Vou lá e ligo. Né? O triplo de 0 é 0. O elemento nulo, que anula todo mundo. Então, multiplicado por 0 por 3 dá 0. Então, 0 tem o outro 0 para ligar lá no conjunto B? Tem também, né? Liguei. Triplo de 1, né? 1 vezes 3, 3. Tem a ligação? Tem. Ligo 1 com menos 3. Por fim, o triplo de 2, que é 6. Né? 2 vezes 3, 6. Tem o 6 lá, 6 positivo? Tem, né? Vou lá e ligo. Pronto. Então, peguei minha relação, certo? Peguei minha relação e fiz a ligação do número do conjunto A com o seu triplo, o resultado dessa ligação. Né? E procurei lá no conjunto B e fiz essa ligação. Ok, eu costumo dizer. Agora nós vamos voltar para as duas características que nós falamos ainda há pouco, que devem permear a minha relação para que a gente denomine essa relação como uma função. Aí vamos lá. Primeiro, todo elemento de A teve alguma ligação com algum elemento de B? Olha lá, o menos 2 teve ligação. O menos 1 também, o 0 também, o 1 também, o 2 também. Então, todos os elementos do primeiro conjunto, do conjunto A, tiveram ligação com algum elemento do conjunto B. Então, a primeira parte aí, ok, está satisfeita. Agora nós vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte para verificar se realmente a minha relação é uma função? Cada elemento de A, ele foi ligado, ele se associou a um elemento só do conjunto B. Vamos ver. O menos 2 só está ligado ao menos 6. Parou aí. O menos 1 só está ligado ao menos 3. O 0 só está ligado ao 0. O 1 só está ligado ao 3. O 2 só está ligado ao 6. Então percebam que realmente a segunda condição também foi satisfeita. Né? Cada elemento do A foi ligado a um único elemento do conjunto B. Então, o que é que acontece? Temos aí que, de fato, essa situação ela realmente representa não só uma relação qualquer entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Vai mais a fundo. Essa relação é um exemplo de função. É uma função do conjunto A e B, né, que relaciona o conjunto A com o conjunto B, a função, né, de B em A, vamos dizer assim, né, porque eu tenho essa ligação lá, né, e veja que os elementos de B, eles foram lá os elementos dependentes, já os elementos de A foram os elementos independentes. Então, consegui e satisfez aí as duas condições, certo, galera? Então, essa situação aí é um claro exemplo de uma função. E agora eu vou apresentar, né, vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas aí eu não quero perder o fio da meada aqui, nem cortar essa parte importante
para outro vídeo, né? Eu vou deixar para gravar um outro vídeo, né, específico, dando continuidade, mas para a gente não perder o fio da meada, aí agora vamos ver, né? Vamos ver dois exemplos de situações aí ainda, né, com conjuntos, ainda com relações, mas que vamos ver se essas relações satisfarão as duas condições para que nós possamos, né, dizer que realmente são funções. Vamos analisar a primeira aí. Eu tenho dois conjuntos, de novo, A e B, né? E o que é que acontece? A relação é a seguinte: cada elemento de A é menor que um elemento de B. Essa é a relação. Cada elemento de A é menor que cada elemento de B. Então, eu tenho que olhar o elemento no conjunto A e eu tenho que ver, né, números que são maiores que ele. Perceberam? Quando ele diz que cada elemento de A é menor do que um elemento de B, é isso que ele quer dizer. Eu olho para aquele elemento específico do conjunto A, procuro números no conjunto B que são maiores que ele e associo. É isso a relação. Aí, por exemplo, o zero. Eu olho agora para o conjunto B. Tem números no conjunto B que são maiores que zero, para que eu possa dizer que o zero é o menor entre os outros números que eu fiz a ligação lá no conjunto B? Tem, né? Veja que zero é menor que 2, né? Zero é menor que 3 e zero é menor que 5. Em outras palavras, o zero é menor que os três elementos do conjunto B, o conjunto a qual o A está associado, né? Então, assim, eu vou ligar o zero com os três elementos do conjunto B, né? Com o 2, com o 3 e com o 5, porque o zero é menor que o 2, é menor que o 3, é menor que o 5, que é a relação que está estabelecida entre esses dois conjuntos. Então, eu vou lá e ligo, como está aí no diagrama do conjunto, né? Aí agora eu olho para o outro número lá, do conjunto A, o 4. Veja que o 4 tem algum ou mais de um elemento, né, no conjunto B que é, no caso, maior que 4, né, para que eu possa fazer essa relação aí? Tem, né? Tem o 5. Né? O 5 é o único que é maior que o 4. Ou, em outras palavras, o 4, né, ele só é menor do que o 5 lá no conjunto B. Então, eu vou e ligo esses dois. Estabeleci minha relação. Agora eu tenho que verificar se essa relação realmente é uma função. E como eu verifico isso? Aquelas duas condições. Primeiro, todos os elementos do conjunto A, tem alguma ligação com elementos do conjunto B? Tem. O zero teve, o 4 teve. Não teve sobras de elementos no conjunto A. Então, até aí é 50% função. Né? Até aí. Vamos ver agora se fecha o 100%. Agora, cada elemento de A foi ligado a um único elemento em B. Olhe bem aí. Não, né? Veja que, apesar do 4 só se ligar com 5, percebam que o 0 ele teve uma ligação tripla em B. Ele se ligou com três elementos de B. Ele se ligou com 2, com 3, com 5. Então, assim, nesse caso, essa relação, apesar de ser uma relação entre os elementos de dois conjuntos, A e B, apesar de ter satisfeito a primeira condição, que é não sobrar elementos no primeiro conjunto, isto é, todos os elementos do primeiro conjunto ter alguma ligação com elementos do segundo conjunto, apesar disso, não satisfez a segunda, porque o zero se ligou não com um único elemento de B, ele se ligou com três elementos em B. Então, nesse caso, é como diz a observação aí, essa situação não é uma função, porque ele se ligou com três elementos. Né? E para que pudesse sair ser uma função, o zero só poderia se ligar com um único elemento. Então, veja que aí, né, não é uma função.
né, por conta desse fato. Um elemento em A se ligou com 3 em B. Né? Aí a gente vai agora para a segunda situação aí. Tem dois conjuntos, o conjunto A, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, e o B, né? 0, 2, 4, 6, 8. Dois conjuntos. Né? Estabeleça uma relação. Né? Qual é a relação? Cada elemento de A tem o mesmo valor que um elemento de B. Ou seja, são iguais. Né? Eu tenho que procurar o conjunto A, ver os elementos, ver se eu tenho elementos iguais no conjunto B e ligar. Então, quando eu faço isso, veja que, por exemplo, o menos 4 não tem menos 4 no conjunto B. O menos 2 também não tem lá no B. Só tem o 0, 2 e 4, que são elementos iguais. Tem no A e tem no B. Então, nesse caso, apesar de existir a relação, a primeira condição ela já não foi nem satisfeita. Né? A primeira condição já não foi satisfeita, porque eu não tive aí, né, todos os elementos de A tendo alguma ligação em B. Então veja que já morre aí. Eu tive sobras de elementos no conjunto A. Então, nesse caso, não é nem função, né? É só uma relação. Né? Porque tem valores em A que não tem relação, não tem associação com valores em B. Né? Então, né, veja outro exemplo de situação que, apesar de ser uma relação, não é uma função. Certo, galera? Então, assim, né, eu não vou entrar nessa parte agora, eu vou deixar um spoiler, né? E em um próximo vídeo a gente vai estar, né, explorando esse tipo de situação aí, né? Que parece que é função, mas depois a gente fica na dúvida, porque veja que as setas aí elas estão em cruzamento, né? E o cara, não, acho que não vai ser não. Mas nesse caso a gente vai explorar em um próximo vídeo, certo, galera? Então, por enquanto, encerramos por aqui. Ficou um vídeo um pouquinho grande, né? Mas eu creio que já deu para vocês pegarem aí, né, a ideia de função. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Né? Espero que tenham gostado aí, certo, pessoal? Então, aquele abraço e até a próxima.